pessoal, então hoje eu vou apresentar para vocês a caixa de espelho, vou apresentar os componentes, como que a gente monta a caixa de espelho e como que a gente utiliza para diversas partes corporais, tá? Então tem diversas formas de montagem para justamente a gente utilizar com diversos pacientes diferentes, tá bom? A caixa ela vem dentro dessa embalagem, que é uma embalagem pequena, compacta, tá? E que a gente pode emprestar para o paciente, para que o paciente leve para casa. A caixa então vem com os componentes dentro dela, né, a embalagem. Ela tem o manual de instruções, em que vocês vão poder analisar e saber como utilizar para cada parte corporal, cada montagem específica, tá? A embalagem vem com a caixa de espelho ou a caixa de madeira para a gente fazer a montagem, tá? A gente vai explicar com calma. Ela vem com dois espelhos, 34 por 34 centímetros de tamanho, tá? Que eu vou mostrar como que a gente faz a montagem. Vem com quatro, aqui já estão montadas canaletas para a gente colocar no canto dos espelhos para que não machuque, né, o paciente, para proteção, e com dois prendedores que são para fazer os ajustes ou prender os espelhos conforme a gente for colocando as montagens, tá? Então eu vou mostrar para vocês primeiramente como que a gente coloca as disposições da caixa. Então, nós colocarmos, né, para ficar protegido o espelho, nós vamos colocar as arestas, que podem ser colocadas ou não. Eu sempre oriento a colocação para evitar que o paciente ou o terapeuta se machuque, tá? Então a gente coloca dessa forma, certo? Pode ser colocada nos cantos dos espelhos em que a gente for utilizar, ok? E coloca assim, certo? Aqui o espelho. A caixa nós vamos utilizar, ela é uma caixa que vem fechada, mas ela tem um encaixe onde a gente vai então conseguir abrir e dispor, né, de vários formatos. Se vocês olharem com atenção, ela tem os espaços, né, os encaixes para os espelhos, para os ambos os lados, então a gente pode usar para os membros direito ou esquerdo, e também tem para a gente utilizar outros formatos, como por exemplo o espelho frontal, com pacientes em que a gente apenas queira demonstrar algum tipo de exercício para ele se visualizar, tá? A forma de encaixe é muito simples do espelho, então como a gente vai discutir em aula, né, um lado vai ser oculto, outro lado vai ser espelhado. Então, se o lado espelhado, por exemplo, for o esquerdo, eu posso colocar o espelho voltado para o lado esquerdo, certo? Então, eu vou ocultar um lado e vou espelhar o outro. Conforme a gente for fazer em aula, nós vamos colocar, né, a disposição e a distância conforme a gente preferir ou precisar com o paciente, e a partir daí então fazer o tratamento. Então, como vocês podem ver, né, a caixa ela pode ficar montada desse jeito, essa forma, essa maneira é para ser utilizada com as mãos, com o antebraço, né? Então a gente faz essa disposição, certo? Pode ser feito dessa maneira. E o paciente então coloca a mão nessa região. Caso a gente queira utilizar, por exemplo, com o cotovelo, eu posso também utilizar desse lado, né? E o paciente fica dessa posição, tá? Dependendo do que eu for fazer, né, de um lado ou dos dois lados. Como eu disse para vocês, eu posso utilizar também, dependendo a minha necessidade, a outra posição. Se eu precisar, por exemplo, para uma região maior ou para um membro maior,
do paciente, eu posso usar as duas disposições da caixa e utilizar os prendedores para ter maior estabilidade, certo? Então, utilizar, por exemplo, com o cotovelo ou com o membro em que eu for utilizar, por exemplo, também a perna, certo? Existem outras formas que eu vou demonstrar em que eu posso utilizar também com os outros membros. Uma outra forma de disposição que a gente pode utilizar para ombro ou cotovelo é essa maneira que eu vou demonstrar agora, onde a gente coloca então um espelho nos espaços de encaixe, tá? Eu vou utilizar os dois prendedores para colocar os dois espelhos empilhados, ok? Eu sugiro vocês sobreporem os espelhos, tá? Um espelho dessa forma, um prendedor dessa forma, e o outro prendedor vocês coloquem apoiado aqui na caixa, ok? Então a caixa ela vai ficar alta, né? Eu posso trazer para perto do paciente. Então eu posso utilizar, por exemplo, com o ombro, né? Posso fazer isso unilateralmente, posso fazer bilateralmente. Como eu vou demonstrar para vocês, a gente costuma fazer unilateralmente com o paciente, né? E ele visualizando o movimento do membro. Posso fazer também com o cotovelo, ok? Posso fazer, como eu falei para vocês, dessa forma, né? Em que eu faço a movimentação do paciente com os dois braços ou da outra forma com que eu demonstrei anteriormente. E vai muito da necessidade que nós vamos ter com cada paciente, certo?